dia, família dos devotos. Estamos com mais um quadro do Ser Igreja, conhecendo um pouco mais sobre a doutrina social da igreja. E nesse caminho estamos conhecendo os princípios. E quem vai nos ajudar a entender esses princípios é o Luiz Rogério, que tem nos ajudado nesse caminho. Hoje o princípio que nós vamos conversar é sobre a dignidade humana. Luiz, nesse caminho que nós estamos fazendo, conhecendo os princípios, a dignidade humana ela está presente em todos os aspectos da sociedade. Sim, e ela é o coração de todo o ensinamento da igreja e é desse princípio que deriva todos os outros que nós vamos ver. Por quê? O que a igreja diz? Toda pessoa tem um valor sagrado, inviolável. Por quê? Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então nós temos um direito assim a essa dignidade. Todo ser humano tem um valor, não tem valor, né? Porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, dotado dessa dignidade, né? Quando a igreja diz isso pra gente, que nós temos essa dignidade, a igreja diz que toda a sociedade, todo o sistema político, econômico e social, ele deve ser baseado, colocando a pessoa humana no centro, para servir a pessoa. O Papa Leão tratou disso muito bem na última encíclica, Magnificat Humanitas, né? Que ele diz assim, diante dessa revolução tecnológica que nós estamos vivendo, a inteligência artificial ela deve servir o ser humano, não o ser humano ser um escravo dela, né? Ele alargou, diria assim, atualizou muito bem esse princípio da dignidade humana, né? Agregou isso a ela. Então, o princípio mostra isso. Por sermos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós somos seres sagrados, temos os nossos direitos e os nossos deveres que merecem ser respeitados. E isso não é uma conquista social, e isso não vem por raça ou por classe social. Vem porque fomos criados por Deus e ponto. Independente se é homem ou mulher, não. O ser humano é o ser humano, depois vem o gênero, a raça, a classe social, tudo. Por ele ser ser humano, ele tem essa dignidade. Então, quando a gente vê as guerras acontecendo, as pessoas muitas vezes morrendo em decorrência da fome, da própria guerra, isso fere esse direito que todo mundo tem, né, o direito à vida, e aí a doutrina social também está presente nisso. Exatamente, porque a dignidade humana é o direito inerente dessa criação do ser humano, desde a concepção até a morte, o seu fim natural, né? Então, quando nós vemos tudo isso, as guerras, a fome, isso fere gravemente a dignidade da pessoa humana. Isso é uma coisa muito dolorosa, né? E nós, então, temos que combater isso, porque defender a dignidade humana é combater a descriminalização, a marginalização dos outros, né? Lutar pela paz, que é o fundamental de tudo, né? Para que o ser humano esteja no centro de toda a ação do mundo. Então, no dia a dia, como que a gente pode valorizar iniciativas que defendam esse princípio? Colaborando com, diria, campanhas assim, não campanhas primeiramente, eu acho assim, respeitando o outro, primeira coisa de tudo, né? Dar o devido respeito ao outro, né? Acabar com essa ideia de superior e inferior, né? Eu sou superior porque eu estou nesse nível, o outro é inferior, assim, não. Acho que acabar com isso, né? Mas, sobretudo, combater essas formas de desigualdades que ferem a dignidade humana, que o maior flagelo hoje é a fome, né? Uhum. A fome é o maior flagelo da humanidade que fere essa dignidade. Eu acho que digamos, vivermos bem esse princípio hoje, no mundo de hoje, é combater a fome. Você falou da encíclica do Papa Leão XIV, mas se a gente pega a Rerum Novarum do Papa Leão XIII, quando ele fala sobre a questão da classe operária, de todo o contexto da Revolução Industrial, era essa preocupação lá atrás, quando começa a doutrina social da igreja tomar essa forma, essa preocupação com a dignidade humana que é ferida pelo excesso de trabalho, pelos salários injustos, pela carga horária de trabalho. Perfeito, não tenho o que complementar mais. Falou muito bem, exatamente isso. Aquela revolução industrial, tudo aquilo, é um progresso digno, correto, que Deus se alegra, Deus quer o progresso do ser humano. Mas a pessoa humana tem que ser colocada no centro. A máquina foi feita para servir o homem, não o homem foi feito para servir a máquina. E já que a gente está falando da encíclica do Papa Leão XIV agora, como que a gente pode trazê-la para os dias de hoje, pensando nessa valorização da pessoa humana, na proteção, para que não fira, né, para que não faça feridas nessa dignidade humana? Uma coisa simples, vamos pegar um exemplo concreto. Um país hoje que está em guerra, né, vamos pegar os conflitos regionais. O que a inteligência artificial pode fazer pela paz? Absolutamente nada. Não pode fazer nada, porque a paz ela exige o ser humano, né, a negociação humana, digamos assim. O que a inteligência artificial pode fazer pela guerra? Tudo.
porque hoje ela é usada já como uma arma de guerra, né? Então eu acho que tirar esse excesso de confiança, esse excesso essa divinização que nós colocamos na máquina, na inteligência artificial, e voltarmos às relações pessoais, né? O boca a boca, como a gente diz, né? Como o brasileiro diz, o boca a boca, né? E colocar isso, né? Que o essencial é a pessoa humana. A inteligência artificial não tem emoção, ela não sente, ela não sabe o que é amor, ela não sabe o que é pensar, ela não tem sentimento. É movido. O Papa Leão diz uma outra expressão muito interessante. A inteligência artificial não é neutra, ela exprime as emoções de quem a criou, né? Então ela exprime os desejos do outro, né? Então nós temos que reforçar isso, que o ser humano é único, o ser humano não é substituível e não é substituível pela inteligência artificial. Bom, Luiz Rogério tem nos guiado nesse caminho conhecendo a doutrina social da Igreja, tão importante também nos dias de hoje para compreendermos a nossa sociedade e como cristãos, leigos, leigas, religiosos e religiosas, chamados então a caminhar com Cristo. Nós ficamos por aqui no nosso quadro de hoje, logo nós estamos de volta com o Ser Igreja. Tchau!